advogada, empresária, especialista em comércio exterior, imigração e internacionalização de empresas para os Estados Unidos da América. Doutora Mara Pessoni apresenta Estados Unidos pela porta da frente com seu business. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Estados Unidos pela porta da frente com o seu business. Eu sou a advogada Mara Pessoni, do Inter de Siqueira e Pessoni and International Law Corporation. O nosso escritório é especialista em imigração e internacionalização de empresas para os Estados Unidos. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre franquias nos Estados Unidos, obviamente. Nós começamos esse no nosso quarto vídeo. Anteriormente nós falamos o que é uma franquia, vantagens e desvantagens de adquirir uma franquia e quanto tempo leva para eu abrir essa franquia a partir do momento que eu decidi por ter uma franquia. Hoje, no nosso quarto vídeo, nós vamos falar sobre as 10 perguntas mais importantes que você deve fazer ao franqueador na sua reunião de negócios com ele, quando você está tomando as suas decisões de comprar uma franquia. Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque são 10 perguntas imprescindíveis, que você precisa dessas respostas para tomar a sua decisão. A primeira pergunta é: você vai perguntar ao franqueador quem é o seu candidato ideal. Ou seja, ele é que vai falar para você qual que é o perfil do franqueado que ele quer. E aí você vai analisar se esse perfil se parece com você. Segunda pergunta, importantíssima também: qual é o investimento inicial necessário? Porque se o investimento inicial necessário for muito acima daquele investimento que você pretende fazer, essa franquia não te serve. Porque se você começar uma franquia muito endividado, você corre o risco de passar endividado 2, 3, 4, 5 anos. E aí não é vantajoso para ninguém você investir em um negócio que você vai demorar a ver o seu dinheiro de volta. Então, para saber essa questão do investimento, também é importante você saber principalmente qual é a taxa da franquia. Isso está embutido nessa segunda pergunta. Você precisa saber qual que é a taxa da franquia e quais são os royalties que você tem que pagar. São duas questões importantíssimas que você tem que estar sabendo. Além de que das questões de obra civil, de direito de uso da marca, de imobiliário, porque tudo isso é padronizado. Então, são vários questionamentos dentro desse investimento inicial que você tem que estar bastante ciente antes de fechar o contrato. Outra pergunta que é bastante interessante, que remota lá à pergunta número 1. O que é preciso para ter sucesso como franqueado? Ele vai te falar das habilidades que você precisa ter e se você tem que construir sua equipe, etc. Se você vê que alguns determinados itens que ele, franqueador, te passar não cabem a você, pule fora. Porque se você não vai conseguir desenvolver essas habilidades, você está fadado ao fracasso. Quais são o faturamento médio e a margem de lucro? Esses números ele vai te dar com base, primeiro, no que está no contrato, porque você vai vender um produto que já vem com valor pré-determinado, e também naquilo que que os outros franqueados daquela rede fazem. Ele tem uma média, ele tem um parâmetro de comparação que ele tem que te passar. Porque assim, você tem uma franquia de determinado item, digamos que você tem uma franquia de produtos de beleza, e você está numa região de poder aquisitivo mais alto. O valor que você vai cobrar do seu produto é o mesmo que alguém vai cobrar que está numa região de poder aquisitivo mais baixo. Porém, as chances de você vender mais é maior. Então, você acaba tendo um lucro maior no montante. A margem de lucro é a mesma. Porém, a venda sendo maior, obviamente, lucro maior. Então, ele tem que te passar essa questão de faturamento médio e margem de lucro para você ver se é viável para você. Uma outra pergunta que ninguém gosta de fazer, mas que é muito importante.
Pergunte ao franqueador: qual é a taxa de falha? Quantos locais já fecharam e por quê? Quem sabe o problema está no produto ou na forma da franquia, nas regras da franquia. Pode ser que muitos, nós vimos recentemente, principalmente aqui em Goiás, onde eu estou neste momento, uma rede de fast foods, de um sanduíche meio natural, não vou citar nomes, obviamente, que abriu franquias em todo lugar. Todo posto de gasolina tinha uma franquia desse fast food. Todo lugar que você ia tinha um. De repente começaram a fechar. Qual foi o motivo que isso levou a fechar? Por que será? Então quem for comprar uma franquia desse fast food precisa analisar isso. O que levou a tantas franquias fecharem? Hoje você já não encontra tão facilmente assim. Isso é muito importante, que pode ser que o problema esteja com o franqueador ou com o produto e você está entrando numa canoa furada. Pergunta número 6 que você tem que fazer. O payback. Quanto tempo eu vou recuperar o meu investimento? Esse payback, em média, ele é relativo dentro do seguinte parâmetro. Se é um investimento de baixo a médio valor, o payback é até de 18 a 24 meses. Se é um investimento de alto valor, o payback normalmente é de 36 meses acima. Tome isso como base. Se você vai fazer um investimento de baixo valor, digamos que vai comprar uma franquia, não sei, de um produto natural, e essa franquia, o seu investimento é 50 mil, isso é considerado baixo valor, 50 mil reais, baixíssimo valor para uma franquia. Nós estamos falando em reais, mas pense isso, transfira isso para dólares, 50 mil dólares, ainda será considerado de baixo valor. O seu retorno, se ele falar que o seu retorno é em 36 meses, algo está errado. Baixo valor de 18 a 24 meses, tem que ser seu payback, você começar a receber seu dinheiro de volta. Outra pergunta importantíssima: terei um território protegido? O que é um território protegido? Não vou ter um concorrente a 200 metros daqui? A 500 metros daqui? Normalmente você tem uma zona de proteção, né? Você tem um raio de proteção. Esse território no raio de 1 quilômetro, de 2, de 5, ele é só seu, não vai ter outro concorrente. Ou para essa cidade pequena, numa população de 50 mil pessoas, só uma loja. Porque se você tiver um concorrente da sua mesma marca, do seu mesmo produto, o seu lucro obviamente vai cair, vai ter que dividir. Então, território protegido é muito importante em franquias. Quais são os suportes que a franqueadora vai oferecer? A franqueadora deve oferecer suportes e isso deve estar lá no disclosure, né, que é aquele pacote que eu te falei, que são as regras da franquia, tem que estar em contrato, porque senão eles não cumprem. Treinamentos, o manual da franquia, é muito importante ter o manual para poder seguir a regra, as regras exatamente, as visitas de consultores, a estrutura que a franqueadora tem que oferecer para você, que ela tem que atender todas as redes, né, toda a rede, todos os franqueados. Você tem que saber qual que é essa estrutura, porque senão você vai nadar sozinho e é muito difícil. Nadar sozinho, cumprindo regras, é muito difícil. A duração do contrato. Lembre da questão do payback? Se o meu payback vai vir só com 36 meses, meu contrato não pode ser menos que 5 anos de jeito nenhum. Se na hora que eu começar a ganhar dinheiro de volta, eu já tenho que renovar o contrato ou perder essa concessão. E aí eu fico no prejuízo. Renovar, eu posso até ter um lucro, mas a maioria das franquias, ao renovar um contrato com um franqueado, ela te cobra todas as taxas de novo quando você comprou a franquia lá atrás. É como se você estivesse comprando novamente. Alguns dão um desconto porque você foi muito bem e tal, mas você vai ter despesas. Então,
Um contrato de franquia, ele tem que ser no mínimo por 5 anos. Agora, preste muita atenção, porque se você faz um contrato a longo prazo, 8 anos, 10 anos, e essa franquia não está te dando lucro, você também vai ter problema. Por quê? Porque para você rescindir esse contrato, você vai ter uma multa para pagar. Por isso que é muito importante o pé no chão para decidir sobre franquias. Porque fica muito amarrado. E você pode depois ter umas despesas que você não contava. E por último, uma última pergunta, mas olha, na verdade tem muito mais do que essas perguntas. Essas são as principais. Quais são os gastos após a compra da franquia? Porque você vai ter os gastos de compra. Você vai saber quanto que você tem que pagar de royalties. Mas e os gastos após a compra? Algumas franquias determinam, por exemplo, o prolabore do dono. E você tem que retirar aquele dinheiro. Quer esteja dando lucro ou não, você tem que retirar. Quanto que eu vou gastar com marketing? Algumas franquias te cobram tantos por cento de marketing. Além dos royalties, ela te cobra de marketing. Então, tudo isso é bastante importante você ter na ponta do lápis antes de decidir sobre a compra de uma franquia. Eu te aguardo no próximo vídeo nosso. Não perca, porque se você quer comprar franquias, nós vamos estar te dando o direcionamento. Até lá!